Oi, pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula aqui da nossa série de pandas. E hoje eu vou ensinar vocês a usar uma função no pandas que se chama map. Essa função map, ela serve para o seguinte: quando você tem um, um dataset, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente vai usar o do Titanic, que você tem um número, mas você quer colocar uma label naquele número, a gente usa essa função map. Então, no nosso caso aqui, o Titanic, a gente tem lá as classes, né, onde as pessoas estavam, primeira classe, segunda classe, terceira classe. E o que eu quero fazer aqui? Eu quero criar uma coluna nova com o label, com o nome disso. Para isso, a gente vai usar o map aqui do Pandas. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa a fazer, como sempre, é importar o Pandas. Import pandas as PD. Ok. Agora a gente vai importar o dataset. Eu vou chamar aqui de df. Então, df igual pd.readcsv. E aqui copia aqui agora o caminho. Deixa eu colocar lá. Pronto. Opa, esqueci de segurar o CTRL. Beleza. Agora aqui, como de costume, eu imprimo aqui as primeiras colunas para ver se tudo foi importado corretamente. E agora, vamos pegar essa coluna aqui de classe para a gente mudar ela. Então, vamos fazer o seguinte. Então, aqui, ó, df.pcclass, que aqui é a classe da pessoa. Classe da pessoa no sentido assim, qual classe que ela ficou no navio. E aqui agora, a gente vai chamar a função map. Então, coloca ponto .map. Eu abro e fecho parênteses. E agora eu vou criar um dicionário com os valores antigos e os valores novos que eu quero fazer. Então, eu gosto de fazer dessa forma aqui. Eu gosto de abrir o dicionário e eu faço um por linha. Teve uma outra aula aqui que eu estava trabalhando com o dicionário, eu já expliquei isso. Eu acho mais simples. Antigamente eu fazia tudo na mesma linha, mas de um tempo para cá eu estou preferindo fazer dessa forma aqui. Então aqui é o seguinte, aqui vai receber o valor primeira classe, coloca a vírgula aqui para separar outro objeto, 2 aqui é a segunda classe, e aqui agora o 3 aqui é a terceira classe. 3 aqui, terceira classe. Pronto. Deixa eu executar esse aqui, ver se vai funcionar. Funcionou, beleza. Então aqui agora, vamos... Eu digitei errado aqui, né? Terceira classe. Perfeito. Então aqui, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Então aqui, ó, beleza. Primeira linha é terceira classe, terceira classe de novo e tudo por aí vai. E nesse caso aqui deu certo porque essa coluna aqui, ela tá como integer. Pode ser que a coluna de vocês, quando vocês fizerem a importação, esteja como string. Aí você tem que colocar dessa forma aqui. E como que você faz para saber isso? Você pode usar esse comandinho aqui, ó, df.dtypes. Então, aqui, ó, no caso aqui, pclass tá como um integer aqui na importação. Então, funcionou. Se eu tentasse colocar esse aqui, o Python ia entender que eu estou passando uma string. Aí não ia funcionar. Caso vocês estejam tentando na casa de vocês e não está funcionando dessa forma aqui que eu acabei de ensinar, faz o seguinte, coloca aí df.dtypes, vê qual o formato que está. Se tiver como object aqui, que é o string, aí você pega e coloca entre aspas. Aí vai funcionar, beleza? Esse processo aqui também, ele não funciona, ele funciona com número e com string. Então, vamos supor aqui que a gente quer fazer o inverso. Então, aqui, ó, de male e female, a gente quer colocar para código. Aliás, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Só que aqui antes eu quero o seguinte, eu quero criar uma coluna
com esses valores aqui, porque se eu imprimir o DF aqui, ele não vai estar lá, porque eu não criei uma coluna. Então aqui, ó, DF, ele não está lá, ó, embarque, então, só tem a última coluna aqui. Por que eu sempre faço isso? Porque eu gosto de ver se deu certo antes, sabe? É uma coisa minha mesmo. Eu gosto de testar, ver se vai dar certo. E agora, para criar uma coluna nova, basta a gente colocar aqui DF. Deixa eu dar um espaço aqui para ficar mais fácil. DF. Aqui eu abro e fecho colchetes. E entre esses colchetes aqui, eu coloco a variável que eu quero criar. Então, eu vou colocar aqui classe label. Vou chamar assim. E aí eu tenho que colocar um sinalzinho de igual aqui. Então, para criar uma variável nova no Pandas, é assim. Então, você coloca o nome aqui do data frame, abre e fecha esses colchetes aqui e coloca o nome da variável nova. Opa, arrastei sem querer. E depois você usa a função que você quer. Por que eu gosto de fazer... agora fica mais claro. Por que eu gosto de fazer um em cada linha? Vamos supor que eu não gostei desse aqui. Não ficou legal e tal. Eu simplesmente venho aqui e comento. E aí não atrapalha meu código todo. Antigamente, eu fazia assim. Deixa eu remover aqui. Só que eu acho que ele fica muito em cima, sabe? Então, deixa eu apagar esse aqui também. Aqui. Assim vai funcionar também, mas acho que fica menos legível. Aí eu comecei a adotar essa forma aqui que eu acabei de ensinar para vocês. Que é fazendo assim, um por linha. Então, pega aqui, coloca aqui. Eu acho que fica mais simples. Para debugar isso aqui, para voltar, fica bem mais simples também. Beleza, deixa eu rodar isso aqui. Criou a label lá. Agora, deixa eu imprimir o DF. Tá aqui a classe label aqui. Então, olha lá, ó, terceira classe, primeira classe, por aí vai. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o inverso. Então, agora, vamos pegar aqui df... Ponto. Qual que é o nome da coluna mesmo? Sex. Ponto. Map. Abre e fecha parênteses. Abre a lista aqui. E aqui agora a gente tem que colocar entre aspas. Por quê? Porque isso aqui é uma string. Então vou colocar lá female igual. Só que aqui o igual dos dois pontos de dicionário. Aqui agora eu vou colocar female como 1 e male, que é o masculino, como 2. Vou colocar aqui, vamos ver se vai dar certo. Deu algum erro, porque eu não coloquei a vírgula. Então pronto, coloquei a vírgula, agora vai funcionar. E beleza, fiz o inverso. Então lá, male, female. Então beleza aqui, ó, male, female. Deu certo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar isso aqui uma variável. Vamos transformar isso aqui numa variável. Então, df. Eu vou chamar isso aqui de code sexo. Fecha as aspas aqui. Fecha o colchetes. Coloca o sinalzinho de igual para criar essa variável nova. E pronto. E agora, deixa eu colocar aqui, sei lá, deixa eu colocar um pouco mais de indentação aqui. Só para ficar um pouco mais bonitinho. Para ficar aqui mais alinhado com isso aqui. E aqui você pode colocar também essa indentação aqui. Enfim, aí fica a seu critério. Deixa eu gerar isso aqui. Deixa eu imprimir agora o DF. E tá lá. Pronto. Tá aqui, ó. Code sexo. Isso aqui é uma das coisas que você vai fazer muito quando você acabar a importação do seu dataset e você tá lendo lá os dicionários e tem os códigos. Porque geralmente, principalmente aquelas pessoas que estão chegando agora nesse mundo aqui, quando você baixa um banco de dados, um dataset e tal, geralmente vem só os códigos. E aí você precisa colocar essas... Não é que precisa, né? Mas em alguns casos é desejável que você coloque nesse formato aqui de código e tal, código assim, né, escrito, para facilitar o seu trabalho, para fazer gráfico, para fazer mapa e por aí vai. Porque quando a gente vai fazer um gráfico, é mais fácil fazer com essas variáveis aqui do que com os códigos. Beleza? Então é isso, pessoal. Tentem em casa, qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.